Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, na tua presença está o teu filho, ó Pai. Deus, que o Senhor esteja trazendo à sua mente, ó Pai, tudo aquilo que ele estudou, preparou, para estar ministrando aos nossos corações. Deus, guarda a sua vida, seu ministério, guarda a sua família, ó Pai, proteja-o, ó Pai, livrando-o, ó Pai, de todo ataque de Satanás. Nós te louvamos pela vida do teu filho e te pedimos, ó Pai, usa-o, ó Pai, com muita unção, poder e graça nessa manhã. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós vamos à lição de número 13, aproveitando o máximo nosso tempo, concluindo esta maravilhosa revista. A extraordinária presença de Jesus. Irmãos, na Grécia Antiga, em Siracusa, na Cilícia, vivia um cientista e matemático chamado Arquimedes. Certo dia, estando ele com uma grande dúvida, ele entrou na banheira de sua casa e, enquanto ali se acomodava, de maneira até mesmo surpreendente, ele encontrou o que tanto o inquietava: o princípio da flutuabilidade. E ele então saiu da banheira como estava, obviamente nu, e saiu correndo pelas ruas da sua cidade em Siracusa, gritando: Eureka! Eureka! Descobri, e podemos traduzir: achei, achei. Este deve ser o grito dos salvos e remidos pelo preciosíssimo sangue de Jesus. Nós precisamos gritar nos quatro cantos da face da terra o que nós achamos, o que nós encontramos. Jesus Cristo, o bendito e eterno Filho de Deus, que nos deu uma vida extraordinária. Quem concorda, aplauda Jesus comigo nesta manhã. A vida com Jesus é diferenciada. A vida com Jesus, ela é extraordinária. O primeiro ponto da nossa lição diz assim: alegria que satisfaz o ser. Meus amados irmãos, Oliver Holmes, falando acerca da alegria, ele deu uma definição muito interessante. Ele disse: a alegria é o remédio de Deus. Interessante isso. O mundo conhece uma alegria efêmera, passageira, parentética, que se mescla com momentos de profunda tristeza, de depressão e até mesmo da perca de sentido pela própria vida. O homem salvo por Jesus, santificado pela presença do Espírito de Deus, ele recebeu uma alegria interminável. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Vamos ver? Provérbios 15, versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Olha, o coração alegre aformoseia o rosto. Então, o verdadeiro certificado da alegria que você desfruta é o sorriso, é o semblante alegre. Às vezes eu não consigo entender um cristão que vive de semblante fechado.
Eu não consigo entender isto, absolutamente eu não consigo entender e aceitar. Salvo por Jesus, perdoado por Jesus, tem bênçãos agregadas à salvação, recebe copiosas bênçãos do Senhor no seu cotidiano, no seu dia a dia, e muitas vezes chega na igreja e não olha para o irmão do lado, não sorri, não revela o seu contentamento, não revela ou exterioriza esta vida abundante que Jesus lhe deu. Billy Sunday disse algo muito interessante: se alguém não tem alegria na vida cristã, é porque há um vazamento no cristianismo que esta pessoa desenvolve. Algumas semanas atrás eu estava em Alexandria, num hotel, e no domingo pela manhã eu pude perceber que um carro havia chegado de madrugada, e os elementos que se hospedaram naquela madrugada tomavam café da manhã e iam seguir viagem. E um olhou para o outro e disse: olhe para debaixo do carro. O outro olhou e disse: um vazamento, precisamos procurar uma oficina. Quem sabe não haja algum vazamento também na sua vida cristã? Você está na igreja, você é membro do corpo de Cristo, você é obreiro do Senhor, mas está acontecendo algo estranho na sua vida e você não consegue mais sorrir. O seu semblante está fechado e você nem se percebeu. Isso tem passado despercebidamente por ti. Você não tem olhado para o espelho da vida. Você não tem ministrado a bênção da sua alegria e do seu contentamento às pessoas que estão ao seu lado, porque você se enclausurou. Corrija o vazamento. Pratique um cristianismo de altíssimo nível. Sorria. Jesus te ama. Bendito seja Deus. Dennis Tito, o mega investidor da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, tornou-se o primeiro turista espacial. Em abril de 2001, ele gastou 20 milhões de dólares para se tornar este primeiro turista espacial. Ele viajou na nave russa Soyuz, numa base do Cazaquistão, e durante 8 dias esteve na Estação Espacial Internacional, o ISS em inglês. Pasmem, um consórcio firmado por 16 países, e dentre eles o Brasil. Durante 8 dias ele ficou naquela estação espacial, e ao voltar, uma jornalista perguntou-lhe: compensou ter gasto 20 milhões de dólares para ficar naquela sucata sideral? Ele disse: eu não estive numa sucata, eu estive num lugar grandioso, e o meu gozo foi muito grande. Ora, o gozo ao qual ele se refere foi um contentamento parentético que durou apenas 8 dias, e para isso ele gastou 20 milhões de dólares. Eu era perdido, tu eras perdido, tu eras perdida, nós éramos perdidos. Nós vivíamos cabisbaixos, arrasados, surrados pelo azorrague do diabo. No entanto, quando Cristo nos alcançou, nós passamos a desfrutar desta vida abundante. Isto sim é alegria. Louvado seja Deus. Vejam que Paulo fala acerca da alegria constante na vida do cristão. Filipenses 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então é esta a determinação de Deus para mim, para ti, para cada um de nós, para todos os cristãos autênticos. Devemos regozijar no Senhor. Nesta manhã, pastor Roberto, a quem eu muito prezo, por quem eu tenho um carinho especial, eu não tenho uma vida muito estreitada com ele, mas eu tenho um respeito que se arrasta historicamente por muitos anos. Respeito e consideração que eu estendo à sua gentil esposa, pastora Teresa. E eles viveram um drama pelo relato que ela nos trouxe aqui nesta manhã, bem como o pastor Roberto. Mas vocês perceberam que mesmo diante das aflições, os dois estavam sorrindo. Regozijai-vos sempre.
Bendito seja Deus. Irmão José Humberto, irmão Zé Crente, teve a caminhonete furtada nesta semana, não é, irmão José? Segunda-feira. Na quarta-feira nós estávamos aqui, e quando nós conversávamos, ele relatava isto como se fora um caso normal, um fato comum, porque para ele tem a convicção de que o melhor foi a sua vida ter sido poupada, e isto Deus fez por ele. Louvado seja Deus. Regozijai-vos sempre. Meu irmão, em nome de Jesus, você precisa sorrir, você precisa exteriorizar esta alegria que representa a vida cristã abundante. Quantos concordam? Digam amém comigo. Há um texto bíblico que abre esta lição, e o pastor Edson Ribeiro vai, nesta manhã, interpretá-la com a sua voz de locutor master. E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Um instante. A cidade de Emaús quer dizer águas quentes. Na verdade, Emaús era uma aldeia. Ficava distante de Jerusalém 60 estádios. Cada estádio equivale a 185 metros. Se você multiplicar, você vai entender que Emaús ficava distante de Jerusalém 11 quilômetros. Estava inserida na grande planície de Cefelá, a caminho da cidade de Jope. Prossiga bondosamente. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Agora, o que é interessante é que este fato ocorreu após a ressurreição de Cristo, e os 2 discípulos iam caminhando e conversando acerca do reino de Deus. Nós temos que aproveitar os momentos que Deus nos faculta, falarmos coisas edificantes, não atacarmos a imagem de ninguém, não nos levantarmos contra a liderança da igreja, não tecermos conceitos negativos, catatônicos, acerca de pessoas que nós nem bem conhecemos de fato. Muitos formulam conceitos muito vagos acerca de outrem. Isto é ruim. Nós precisamos aproveitar esses momentos. Vamos falar das coisas de Deus. E o que é interessante é que os seus olhos estavam como que fechados. Eles não perceberam que o próprio Cristo estava entre eles. Meus irmãos, às vezes as lutas são tão grandes que nós não percebemos que o Senhor Jesus está conosco. Sinta a sua presença sacrossanta nesta manhã. Ele está contigo na sua caminhada, Ele está no teu lar, Ele está nesta peleja, neste desafio que você está vivenciando. Cristo está contigo. Abra os seus olhos e veja a sua glória nesta manhã. Prossiga, pastor, por favor. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Olhem que coisa linda. Mesmo não percebendo que se tratava de Jesus, eles tinham cordialidade. Esta cordialidade, ela é fundamental na vida do cristão. Receptividade. Fica conosco. O dia do judeu é de 12 horas. O dia estava findado. Necessariamente aquele personagem, que era o próprio Cristo, que até então eles não haviam reconhecido, ele fora convidado pelos 2 a pernoitarem com eles, a ficarem com eles. Que exemplo fantástico. Ok. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Olhem que lindo, irmãos. Um gesto de Jesus ao abençoar o pão junto à mesa, aquele simples gesto provocou uma reação nos 2. É Ele.
a forma como ele abençoou era inigualável. Você nunca vai deixar a Cristo, nunca vai traí-lo, porque só Jesus faz as coisas perfeitas na sua vida. É Ele que me mudou, Ele que me perdoou, Ele que me transformou, Ele que mudou o meu lar, Ele que mudou o rumo da minha vida. Cristo é inigualável. Ok. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Olhem que coisa linda. Na sequência, o Senhor se foi. E os dois disseram: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? É isto que nós precisamos sentir diante da manifestação da palavra de Deus que é pregada e ensinada. É isto que precisamos sentir quando lemos a palavra de Deus na empresa, em casa, dentro de um veículo, no gabinete pastoral, onde estivermos. Precisamos sentir os nossos corações arderem de fato. Por que é que muitos não sentem mais isto? Porque estão sofrendo de anorexia espiritual, não se apetece mais pela palavra, abandonaram a palavra, esquivam-se dela, utilizam-se dos macetes e joguetes muito aplicados nos dias atuais, e a palavra está sendo desprestigiada. Outros, lamentavelmente, têm os seus corações petrificados e não são mais impactados pelo poder da palavra. Isto é extremamente sério. Eles sentiram seus corações arderem quando Cristo lhes abria as Escrituras. A verdadeira igreja de Cristo, ela precisa sentir isto. Chega de marasmo, chega de letargia, chega de dormência, chega de aparência, chega de indefinição. É preciso ser impactado pela palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, os dois discípulos a caminho de Emaús, eles vivenciaram esta grande experiência, a experiência da alegria que só Jesus de fato traz. Acerca da palavra arder em nossos corações, vamos ver duas referências. Jeremias capítulo 20, versículo 9, por favor. Então disse eu: não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso. Olha que coisa linda. Isto foi ao meu coração como fogo ardente. Outra referência interessante, Salmo 39, versículo 3, por favor. Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua, disse. Meus amados irmãos, nós precisamos preservar isto conosco. Precisamos. Outro dia eu estava ministrando a palavra de Deus numa cidade, na região norte do país. Eram 14 horas, um horário impróprio, muito difícil. As pessoas ficam sonolentas. E havia um irmão, bem estruturado no que tange a sua massa corpórea, e ele estava no primeiro banco assim, e eu ministrando, muitos já dormindo, difícil, um horário impróprio, e ele de maneira estranha passava a mão assim, na barriga, e dizia: que delícia. Eu dizia: mas que maravilha. Eu pensava comigo, estou ministrando, ele está achando delicioso a palavra de Deus, que delícia. Ele disse isso por 3 vezes. Aí eu disse: irmãos, vamos imitar o exemplo desse irmão aqui. Ele está ouvindo a palavra e está achando muito delicioso. Ele disse: não, pastor, é que eu comi uma feijoada agora mesmo e eu estou querendo voltar para lá. Que coisa, irmãos. Delícia era a feijoada, não era a palavra que estava sendo aplicada. Nós precisamos voltar a este período, quando a palavra ardia em nossos corações. Muito bem.
Ponto de número 2. Jesus sempre proporciona o melhor. Olhem, o que é interessante, irmãos, é que Jesus, ele veio para superar e veio para nos surpreender dentro do aspecto positivo de tudo que ele oferece a cada um de nós. Vamos ver um texto maravilhoso. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 ao 11. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Caná da Galileia. Caná quer dizer lugar das canas. Cidade que ficava a 13 quilômetros de Nazaré. Uma cidade importantíssima, porque ali se registrou o primeiro milagre oficializado nas Escrituras, protagonizado por Cristo Jesus. O casamento do judeu durava 7 dias. Pessoas chegavam, pessoas iam, pessoas retornavam, pessoas voltavam para suas casas, pessoas chegavam, era um entra e sai na casa do anfitrião, que recebia, portanto, os seus convidados. Prossiga, pastor, por favor. E estava ali, nas bodas, naturalmente, a mãe de Jesus. Olha, a mãe de Jesus estava. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Olhem, os noivos tiveram realmente um exemplo a nos oferecer. Eles convidaram Jesus para o seu casamento. Por que é que a nossa igreja está sendo hoje uma igreja diferenciada, sem apelo midiático, sem um marketing falseado? É porque a nossa igreja é uma igreja que prioriza a família. Aleluia. E nesta prioridade que se dá à família, aqueles que vão constituir novas famílias são orientados a levarem Jesus para os seus lares. Que coisa gloriosa! Então aquele casamento foi diferenciado, não pela presença apenas de Maria e de boas pessoas, mas porque Jesus fora convidado. Isto nos revela que Cristo tinha sociabilidade. Ele participou daquele casamento como convidado. Os mormons dizem que este casamento era do próprio Cristo, mas a Bíblia diz que ele foi convidado juntamente com seus discípulos. Ok. E, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Olhem, faltando o vinho era muito comum nos casamentos judaicos, nas festas judaicas. Há um provérbio judeu que diz assim: sem vinho não há alegria. E o que é interessante é que, geralmente, o vinho bom, de ótima qualidade, era servido no início da cerimônia. Como o casamento durava 7 dias, o volume de pessoas que flutuava naquele lugar, naquele ambiente, era muito grande. Então eles guardavam o vinho inferior para ser servido no final das bodas. Mas acabou o vinho, era uma catástrofe social. Isto era um ponto negativo para o anfitrião. E a mãe de Jesus, Maria, ela preocupou-se. E ela disse: acabou o vinho. Mas a quem ela disse isso? A Cristo. Um exemplo que Maria nos dá: devemos contar a Jesus as nossas necessidades. Que coisa gloriosa. Ok. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Mulher, que tenho eu contigo? Aparentemente você pode entender ou pode imaginar que Jesus foi ríspido. Não. O termo mulher era respeitoso. É como se ele dissesse: dama. Vocês se lembram quando Jesus estava na cruz? E junto à cruz de Jesus estava Maria, sua mãe? João 19, 26. O que é que Jesus disse a Maria? Mulher, eis aí teu filho. Então não é um termo ríspido, nem depreciativo, mas um termo que implica em honra. Jesus disse-lhe: o que tenho eu contigo? A tradução King James traduz assim: o que eu e você temos a ver com isto? Isto é, não era um problema deles, mas sim do anfitrião, que recebia, portanto, os seus convidados. Ok. Ainda não é chegada a minha hora. Olha, ainda não é chegada a minha hora.
Maria sabia perfeitamente do messianato de Cristo, mas Jesus não poderia revelar a grandeza da glória do Senhor na sua vida apenas por um apelo de Maria, mas sim quando houvesse a autorização do Pai. Ok. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Esta é a ordem expressa a cada um de nós: fazei tudo quanto ele vos disser. Esses empregados, do grego diakonoi, que originou depois a palavra diáconos, eram servos, não eram escravos, eram empregados pagos para aquela finalidade. Prossiga. E estavam ali postas 6 talhas de pedra. 6 talhas de pedras. Por que 6? Não temos aqui uma simbologia. Dá a ideia de que todos estavam esperando um grande volume de pessoas. Como você vai ver logo na sequência, aquelas talhas de pedras estavam com água para a purificação dos judeus. Os judeus eram extremamente legalistas, correto? Então aquelas talhas eram de pedras, porque a pedra, além de preservar a pureza da água, também a torna gélida, um pouco fria. Prossiga, pastor. Para a purificação dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. O que é metretas? Do grego metretes. A metreta é uma medida líquida. No meu livro Fique por Dentro eu falo sobre isso. Uma metreta oficial, olha, era o equivalente a 40 litros. Então em cada talha, olhem só, cabiam de 2 a 3 metretas, de 80 a 120 litros, correto? Quantas talhas eram, irmãos? 6. Em cada uma cabia de 2 a 3 metretas. Então, dá para se entender o quê? Que naquelas talhas cabiam no mínimo, olhem como estou aplicando o termo, 600 litros, correto? É bom que nós saibamos que havia uma escassez d'água na Palestina, e como tratava-se de uma festividade especial, de um casamento que durava 7 dias, o volume de pessoas era intenso, e todos cumpriam o ritual de purificação, não podia faltar água. Agora o que é interessante, hein? Vejam como eles eram realmente legalistas, eles não deixaram faltar água, mas deixaram faltar vinho. Vinho é símbolo da alegria. Às vezes, muitas igrejas estão cometendo o mesmo erro. A água do legalismo é praticada, tem abundância, mas o vinho da alegria se foi. Tem muita igreja que não tem mais alegria, mas na catedral da família, a alegria de Deus reina. Bendito seja o nome do Senhor. Prossiga, pastor. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. Olha, enchei de água. Elas já tinham água, mas Jesus disse: enchei. O milagre seria completo. Agora, o que é interessante é que quem encheu as talhas não foram os discípulos, mas sim os servos do anfitrião. Por quê? Porque alguém poderia dizer que seria uma montagem de Cristo. Existiam pessoas céticas naquela época, e não é diferente nos dias atuais. Às vezes, eu converso com pessoas aqui em Goiânia. Nós estamos vivendo dias difíceis, quando alguns líderes evangélicos estão se degladiando, e algumas pessoas chegam a dizer que aqueles milagres que acontecem em igreja tal não são verdadeiros. Muitos acham que tudo isto é mera montagem, mas não, irmãos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente Ele será. Jesus cura sim. Então Jesus não delegou esta função aos seus discípulos, porque haviam servos ou empregados pagos para tal missão. Ok. E encheram-nas até em cima, e disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala.
Quem era o mestre-sala? O mestre-sala era um tipo de supervisor do banquete. Era quem coordenava a festa. Ele tinha que ter alguns predicativos. Primeiro, tinha que ser experiente. Segundo, tinha que ser sóbrio. Sóbrio. Já pensou um mestre-sala que se inclinava para a bebedeira? Como é que ele poderia discernir entre o vinho bom e o vinho ruim? Por último, o mestre-sala, ele tinha que ser amigo da família. Então Jesus disse: tirai agora do conteúdo que estava nas talhas. Não era possível levar uma talha completa, mas tirar do que havia dentro dela e levar ao mestre-sala. Ele sim confirmaria o milagre operado por Jesus. Isto quer dizer que existem pessoas que têm olhos clínicos para confirmar os milagres de Deus. Ok. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém, que maravilha. Então o mestre-sala chama quem? O noivo, que era o maior interessado, possivelmente o anfitrião. Se olha, é muito comum servir o vinho bom no início e o vinho inferior ficar para o final, mas você até agora, isto quer dizer que muitos dias já haviam se passado, até agora você tem vinho de ótima qualidade. Não sabia ele que Jesus havia transformado a água em vinho? Bendito seja o nome do Senhor. Jesus sempre proporciona o melhor. 3. Jesus transforma tempestade em bonança. Vamos lá? Marcos 4, versículos 35 a 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. O cenário agora é o fantástico Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago formado pelas águas doces do Rio Jordão. O Mar da Galileia é chamado de Mar de Quinerete, Mar de Tiberíades e Lago de Genezaré. Ele tem de 23 a 13 quilômetros, certo? 23 de comprimento por 3 de largura. Aqui o autor da revista do professor, ele coloca 21 quilômetros. Mas, na verdade, medidas corretíssimas, atualizadas, indicam que o Mar da Galileia tem 23 quilômetros de comprimento por 13 de largura. O seu ponto de maior profundidade chega a 50 metros. Ele é muito piscoso, tem 22 tipos de peixes, dentre eles o Crome simonis, que é o peixe de São Pedro. Imagine o pastor Rui lá, hein? Que maravilha, não é? E o Mar da Galileia foi palco de algo extraordinário, protagonizado por Cristo Jesus em favor dos seus discípulos. Irmãos, nos diz a Bíblia que quando eles entraram no barco em pleno Mar da Galileia, eles foram surpreendidos por uma tempestade. O que é que ocorre no Mar da Galileia? O que ocorre ali é que na parte norte do mar
há uma corrente de vento frio que sopra em direção ao mar e choca-se contra aquela massa de ar quente que paira sobre o mar ou lago. E o choque do vento frio com aquela massa quente promove tempestades surpreendentes e uma verdadeira turbulência, mas isto ocorre principalmente na parte vespertina ou durante a noite, e era justamente o horário em que Jesus estava atravessando o mar com seus discípulos. Eu quero falar contigo nesta manhã sobre esta questão também, as tempestades que nos surpreendem. Existem pessoas pregando o evangelho com nulidade de problemas. Muitos dizem assim: venha a Cristo e jamais você terá problemas. Deus não diz isso através de sua bendita palavra. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Porém Cristo venceu o mundo. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aquela tempestade surpreendeu até os mais habilidosos pescadores. Meu irmão, minha irmã, eu tenho 20 minutos para terminar esta aula, mas preste bem atenção. Quem sabe o vento frio bateu contra a massa de ar quente e promoveu uma tempestade que surpreendeu a sua estrutura. Quem sabe você foi surpreendido por uma turbulência dentro da sua estrutura familiar. Havia uma calmaria, uma bonança, e toda essa estrutura de calmaria, de tranquilidade, foi alterada por uma turbulência fenomenal. Quem sabe aquele cheque que você recebeu como pagamento, você depositou na sua conta bancária, acreditando que o mesmo tinha fundos, e ele voltou sem fundos? Quem sabe você foi surpreendido por uma tempestade que abalou a sua estrutura física. Você era uma mulher vigorosa, sadia, um homem vigoroso, sadio, mas agora você está aí refém de uma enfermidade que está carcomindo a sua estrutura física. Você não consegue mais reagir, você não tem mais aquele vigor de outrora. Você não desenvolve mais as tarefas que antes eram comuns para ti. São as tempestades do mar da Galileia. Quem sabe uma tempestade financeira está afligindo a tua vida. A conta bancária no vermelho, duplicatas, protestadas, títulos protestados. Você luta e parece que a coisa está travada. Isso pode acontecer. Quem sabe uma tempestade na sua vida sentimental. A garota está namorando, está tudo muito bem, foi na pizzaria ontem à noite com o namorado. Quando foi deixada na sua casa, recebeu depois uma mensagem de texto, dizendo: terminamos o namoro. Quem sabe alguém não dormiu bem esta noite, por conta de problemas múltiplos na sua estrutura pessoal particular, e você não pode se abrir e comunicar com os outros. As tempestades são comuns. Na semana que vem eu completo 1 ano e 2 meses como membro desta igreja. E quando eu entreguei a minha carta aqui, no dia 8 de fevereiro do ano passado, eu estava sendo surpreendido por uma das maiores lutas que eu já vivenciei. É óbvio que eu não posso aqui textualizar diante desta igreja. Pastor, mas homens de Deus também passam lutas? Óbvio.
Sem dúvida. E se eu disser que esta tempestade demorou a passar, acredite. A Bíblia diz que a água invadiu o barco. Comumente, quando essas tempestades ocorrem no mar da Galileia, o mar fica agitado, bravio, barcos viram, é lamentável. E naquele caso, os discípulos ali estavam vivenciando aquele drama. A água dentro do barco, a embarcação estava para virar. Eu não sei se você está vivenciando este drama. Parece que o seu barco está para virar. Você tem gritado, você tem clamado, você tem pedido, você tem reagido e você ha visto o perigo. Ninguém está imune a isto. Todos nós passamos por dramas, por problemas. Tem gente que se acha intocável, porque a conta bancária está poupuda, está tranquilo, mas não lembra no passado do que já passou. Não se lembra quando vivia dias difíceis. Todos nós passamos por momentos difíceis. Existem lutas que parecem marolazinhas, mas outras se assemelham às ondas grandiosas do mar da Galileia, como verdadeiros tsunamis. Pastor Roberto, como é que é possível vencer em alto mar diante destas tempestades? Paulo dá a resposta: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Jesus estava no controle, meus irmãos. Ele dormia num travesseiro, na verdade era um acolchoado de couro, colocado na popa, onde o condutor da embarcação às vezes seguia para repousar, e ali colocou a sua cabeça Jesus e dormia, porque ele tinha duas naturezas, a humana e a divina. Como Deus não precisava dormir, mas como homem ele cansou-se, e ele estava dormindo literalmente, mas estando dormindo, ele tinha o controle da situação. Parece que o teu barco vai virar, meu irmão, e você está agitado, você está agitada, mas Deus está no controle. Deus vai virar o teu cativeiro, Deus vai reescrever a tua história. Eu vejo você levantando a bandeira da vitória, sorrindo, triunfando, dizendo: valeu, compensou ter ficado na presença do Senhor. Deus acalmou o mar e eu venci. Aí eles gritaram e Jesus acordou. E quando acordou, Jesus os repreende. Jesus os chamou de tímidos, na verdade no grego é deilia, isto é, covardes. Nós não podemos nos acovardar diante da adversidade. Tibieza é o mesmo que fraqueza. Meu irmão, em nome de Jesus, se a luta está grande, não retroceda, em frente. Levanta a tua cabeça como mulher consagrada que tu és. Levanta a tua cabeça como homem de Deus que tu és, em nome de Jesus. Encare as ondas, porque Cristo está no controle. Acalma-te, mar. E o mar acalmou-se, e a bonança voltou a reinar. Parece impossível, mas eu visualizo a bonança na tua casa. Visualizo. Aquele filho que às vezes é ríspido, mal criado, Deus vai mudá-lo. Tenha fé em Deus. Você tem semeado. A tua vida financeira vai mudar. Tem gente que não gosta que falemos sobre isso, porque são pessoas que acham que o evangelho também é só amor. Aleluia, está tudo ruim lá atrás, mas amém, glória a Deus, né? Minha conta está estourada, mas amém. Irmãos, em nome de Jesus, o Deus a quem eu sirvo, Ele preocupa-se comigo, com a minha vida financeira, profissional, ministerial, executiva, familiar. Você crê nisso? Então Deus vai te visitar e virar o teu cativeiro em nome de Cristo Jesus. Quantas tempestades nós já enfrentamos e quantas ainda iremos enfrentar?
Não importa quantas tempestades virão, importa-me, importa-te, importa-nos a certeza de que Cristo está no barco, e o mar e a sua fúria vai cessar, e a bonança vai prevalecer. Quem concorda, diga amém comigo. Para terminarmos, irmãos, vamos lá. Jesus transforma a tempestade em bonança. Se você analisar, ou melhor, é o ponto de número 5 agora, né? Isso. Jesus proporciona transformação, porque o ponto de número 4, ele é uma reedição do número 3. Concordam comigo? Olha o que diz o número 3. Jesus transforma a tempestade em bonança, certo? O 4, Jesus socorre o aflito. Então é a mesma coisa. Vamos ao 5 para concluirmos. Jesus proporciona transformação. Vamos lá? Texto de Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 15. E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Um instante. Se você analisar bem, Mateus fala sobre 2 gadarenos. Marcos e Lucas falam sobre 1. Por quê? É comum isto nos evangelhos sinópticos. Porque Marcos e Lucas estavam priorizando aquele que se destacou, correto? Jesus chegou em Gadara, que ficava em Decápolis, uma cidade distante do Mar da Galileia, a 10 quilômetros. O curioso é que Gadara tinha uma população composta por gentios. E simplesmente ali havia um homem endemoniado. E ele vivia tal qual uma fera, correndo de dia e de noite, cortando os pés nas pedras. E não podiam amansá-lo, dominá-lo, contê-lo. Ai, irmãos, existem pessoas que acham que possessão demoníaca é coisa comum. Temos uns teólogos modernistas aí, aliás, daqui a pouco eu faço comentário de algo aqui, que não acreditam em possessão demoníaca. Possessão demoníaca é coisa séria. Existem demônios que atuam de uma forma quase que superficial na vida do homem e da mulher, mas demônios mais terríveis agitam tais pessoas que se convulsionam, outras são levadas como feras, como este gadareno aqui. Ele morava em cavernas esculpidas naturalmente, ou então feitas por mãos humanas, que não tinham cobertura, geralmente feitas nas rochas ou nas montanhas. Eram lugares apropriados para aprisionar feras, doentes mentais, ou então endemoniados. Você já viu um endemoniado difícil de ser contido? Eu já vi. Quando eu me converti a Cristo, há 30 e tantos anos atrás, eu morava numa kitnet no Jardim América. Eu tinha 5 dias como neoconverso. Eu havia chegado do culto de oração da nossa igreja. Cheguei, abri a porta da minha kitnet, entrei, fui fritar um ovo para comer, e quando eu estava ali, fritando aquele ovinho abençoado, eu ouvi um barulho terrível do lado de fora. Quando eu abri a porta, um vizinho meu, possesso, ele pegou uma motocicleta como se fosse uma caixa de fósforo e a lançou bem distante, 5, 6 metros assim. E ele urrava.
Policiais chegaram, tentaram contê-lo e não puderam fazê-lo. Ele esmurrou os policiais que pediram reforço, e ele foi até o tanque coletivo, onde todos lavavam suas roupas, um tanque coletivo, tanque chumbado no concreto. Ele puxou aquilo como se fosse uma folha de papel, e levantou o tanque e bateu ao chão, quebrando. Aí veio um pai de santo, com galinha de arruda, falando qualquer coisa incompreensível. Ele deu-lhe um tapa e foi arruda para tudo quanto é lado. Veio uma mulher com uma peça religiosa, eu não vou dizer porque talvez alguns possam entender isso como ofensa, mas o fato ocorreu. E ele pegou aquele objeto religioso de contas, esmagou. Eu disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho 5 dias que me converti. Quem sou eu diante dessa monstruosidade? Aí um vizinho chamado Zezinho disse: irmão. Ai, Jesus. Agora era irmão, né? Zombava de mim. Quando ele disse irmão, as carnes tremeram. Eu disse: sou eu. Faça alguma coisa, irmão. O homem está destruindo tudo. Este elemento correu diante da porta da casa do Zezinho e deu uma pesada, a porta caiu, e olha, o reboco estremeceu. Aí ele veio para a minha direção e disse: agora, Jesus, o que é que eu vou fazer? Irmãos, diante de Deus, eu me ajoelhei, mas eu tremia tanto que o joelho batia no chão assim, ó, sabe? Eu nunca vi aquilo. Pastor Edson, como é que se chama aquele instrumento que perfura concreto? Como é que chama? Olha as irmãs, hein? Estão sabendo. Britadeira. Eu senti aquilo. Meu joelho não parava no chão, ficava pulando. Aí eu me lembrei que o irmão Liduíno Gabriel da Silva, né, irmão José Humberto, que hoje tem 102 anos de idade para a glória de Jesus, e é servo de Deus, ele me instruíra na noite anterior. Ele me disse: olha, meu filho, toda vez que uma pessoa ficar possessa, você primeiramente não entra em desespero, assuma o controle da situação. Aí eu respirei fundo e senti uma calma interior. Em seguida, saiba que Jesus tem poder para libertar aquela pessoa. Então você estenda a mão e diga: saia desta vida em nome de Jesus. Eu disse: será que vai dar certo? Eu vou tentar. Ajoelhado, e aquele monstro incontrolável partiu em minha direção. Eu estendi a mão e disse: saia desta vida em nome de Jesus. E ele caiu de costas, liberto para a glória do nome de Cristo Jesus, o Senhor. É assim que Deus faz. Então esta questão de possessão é muito séria, irmãos, muito séria. Prossiga, pastor Edson, por favor. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Olha, e que cena linda. Imagine aquele rapaz que desde a infância sofria, os demônios lançavam no fogo, na água. Era uma cena terrível. Morando em cavernas, dominado, surrado pelo diabo. Mas quando viu Jesus, que cena! Ele para e se prostra e adora o Senhor. Que coisa interessante. Prossiga. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Esta questão aqui é muito séria. Olhem, Jesus só perguntou a ele qual era o seu nome,
para trazer-nos um grande exemplo. Não era a prática de Jesus entrevistar demônio. Eu estou aqui com a revista Veja. Pastor, prepare para mim, fazendo aí um parêntese, Marcos 1, versículo 34, por favor. Olha, quantos tem essa revista Veja aqui? Tem? Leram essa matéria aqui? Não leram? Leiam. 2 líderes religiosos, 2 homens de Deus. Eu nada tenho contra nenhum deles, são 2 homens de Deus. Mais um que está na área da comunicação. Ele comete aqui um erro crasso. Supostamente, este líder está falando com demônios. Escute aqui, olha. Este homem está falando com uma mulher possuída. É você que tem tirado os pastores da nossa igreja? Conversando, diálogo em alto nível. Eu falo, você escuta. Você fala, eu escuto. Diálogo. Eu me sinto bem no meu trono, respondeu o diabo. Quer dizer, demônio, que você faz a festa lá no outro lugar? Irmãos, isso aqui é um absurdo, irmãos. Isso aqui é um absurdo. Escute bem o que a Bíblia diz. Marcos 1, versículo 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Porém não deixava falar os demônios. Tem gente fazendo showzinho, entrevistando o demônio. Pega o microfone sem fio que é melhor ali, meu irmão. Vamos aqui fazer uma entrevista especial aqui. O que é isso? Jesus não os deixava falar. Você tem autoridade de Deus, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus. Quando alguém ficar possesso por demônios, exercite autoridade no nome de Jesus, e esses demônios sairão pelo poder que está na tua vida, o poder do nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Voltemos ao texto para que eu conclua, pastor. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Um instante. Que província é esta? A província de Gadara, ocupada por gentios. Muitos porcos pastavam por ali. Olhem, por que isto foi possível? Os judeus não os criavam, mas os gentios sim. Ok. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Eles sabiam que Jesus tinha poder para fazer isto. Ok. E Jesus lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Olha só, que coisa sensacional. Era um homem incontrolável, que vivia sem sociabilidade, sem vínculo familiar, como uma fera. E quando se encontra com Jesus, os demônios se manifestam e pedem permissão para Jesus para que entre numa manada de porcos. Jesus autoriza que esses assim procedam. E os demônios entram nos porcos e os porcos caem num despenhadeiro e caem no mar. E os porcos morrem, cerca de 2.000. Os porqueiros, criadores dos porcos, correm à cidade e contam o que acontecera. E todos vão ter com Jesus. E quando chegam lá, encontram aquele que era temido, aquele que cheirava mal, que era criado como uma fera, sentado, vestido, convertido a Cristo Jesus, o Senhor. Meu irmão,
Às vezes eu cito muito o irmão Zé Humberto e o irmão Zé Crente, e as pessoas dizem assim: será que o pastor Roberto quer massagear o ego do irmão José Humberto? Não é, porque nós temos uma história. Eu morei na casa do irmão José Humberto. Eu fiz o casamento do irmão José Humberto e com a irmã Ivete. Então eu tenho um estreitamento com ele, eu conheço a história ministerial deste homem. Eu sentei-me ali, antes que a escola iniciasse, e eu me lembrei de um fato. Em 1984, olhem só, o irmão José Humberto havia comprado uma caminhonete novinha, uma D20, novinha. Doutor Edson, uma D20 era uma senhora caminhonete, não era? Não era, pastor Vilela? Senhora caminhonete. A Hilux de hoje, F250 de hoje. E ele soube que numa cidade chamada Doverlândia, havia um homem possesso, viu, Moneguinho? Um homem possesso, que morava numa jaula fora da sua casa, criado como uma fera, desde criança. Os dedos enormes, as unhas enormes e deformadas, o semblante retorcido, nu. E o pastor Dorvalino Corrêa do Nascimento, que já dorme no Senhor, disse: irmão José Humberto, você aceita uma missão? Vamos orar por aquele homem para que Jesus o liberte. Mas nem estrada para chegar lá direito tinha. Tinha estrada em Morricada até Doverlândia, mas de lá para a fazenda eram sim estradas feitas no enxadão, e a caminhonete novinha, pontas de bambu foram rasgando, arranhando a caminhonete, e o irmão José Humberto glorificando a Deus, seguindo para aquela missão. A caminhonete pulava de cá, pulava de lá, porque tem gente que o carro novo é o bezerrinho de ouro, não é? Acorda de manhã, olha o carro, oh meu Deus, se alguém colocar a mão. E a caminhonete arranhou-se toda, e quando eles chegaram naquele lugar, irmãos, lá estava a fera dentro de uma jaula, uma família que sofria. Aquele jovem, um homem formado, ficara possesso como criança. E agora, quando os homens de Deus ali chegaram, irmão José Humberto e pastor Dorvalino, pediram permissão à moradora daquela fazenda, oraram, e o rapaz foi liberto para a glória de Jesus, e é o crente em Cristo Jesus hoje, louvado seja Deus. Este é o Cristo que proporciona transformação. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.